Boa noite, pessoal. Então, hoje a gente vai estar falando um pouquinho aí sobre a acústica, que é uma continuidade nada mais nada menos que a da onda ondulatória. Então, a parte da ondulatória que agora vai falar especificamente da onda sonora, né? Então, por isso, agora a gente vai estar falando sobre a acústica. Como vocês podem perceber, né, em relação aí à acústica, ela tem algumas características importantes aí, que é umas propriedades, né, da ondulatória ou das ondas sonoras nesse caso aqui, porque nós estamos falando de acústica. Como vocês podem perceber, então aqui nós temos uma definiçãozinha de onda sonora, uma definiçãozinha de uma das características que é o timbre, a intensidade, a velocidade, a reflexão do som e a altura, né, ou ainda tom do som aí. Então esse slide aqui é um mapinha mais ou menos de como a gente vai dar sequência aí à nossa aula, tá? Então vamos lá. A acústica. Então, como eu já havia falado, então a acústica, né, então ela trabalha a onda sonora. Então é uma parte da ondulatória que foi a nossa aula anterior, tá? Então nós vamos começar falando um pouquinho sobre o som. O som, então, nós podemos dizer que a onda sonora é uma onda longitudinal e mecânica. Então, lembra na aula passada, quando a gente falou para vocês sobre a ondulatória? Então, nós tínhamos lá a onda longitudinal e nós tínhamos a onda mecânica. Lembre como que é a onda longitudinal, como que é a onda mecânica, né? A gente estudou no conteúdo da semana passada. Sua velocidade de propagação pode variar de meio para meio. Então, se você tem um meio, então ela vai ter uma determinada velocidade de propagação. Se você tem outro meio, ela vai ter outra velocidade de propagação. Mas, em geral, no ar, em torno aqui de 15 graus a 20 graus, mais ou menos, sua velocidade é de aproximadamente 340 metros por segundo. Isso aqui equivale aproximadamente, tá? Teria que fazer o cálculo, obviamente, a 1.200 km por hora. Então, esse seria a velocidade do som no ar, né? Já na água, ele já chega aqui num valor de 1.482 metros por segundo. Se a gente pegar esse 1.482 e transformar em quilômetros por hora, então ficaria aproximadamente 5.335 quilômetros por hora, só para a gente ter uma noção na questão da velocidade de propagação do som. E no ferro é de 4.480 metros por segundo. 4.480, né? Transformando em quilômetros por hora, nós teremos aproximadamente 16.128 quilômetros por hora. Se a gente olhar em termos de velocidade, né, parece ser bastante rápido. Mas, por exemplo, se nós falarmos do planeta Terra, por exemplo, ele revoluciona em torno do Sol a 30 quilômetros por segundo. Então, faça a conta que é um valor muito mais rápido, uma velocidade muito mais intensa do que a propagação do som nesses meios que a gente está apresentando para vocês nesse instante. Tá? Então, vamos perceber que nos meios sólidos, né, o som se propaga muito mais rapidamente que em meios líquidos ou gasosos, no caso como o ar. Veja no caso do ar. O ar é 340 metros por segundo, já a água é 1.482, já o ferro é 4.480. Então percebam que o ar é gasoso, no caso aqui, aí nós temos a água, o líquido, e depois temos o ferro, né? No caso aqui, mostrando a questão da densidade, né? Ou do meio sólido, né? Então, que varia essa velocidade de propagação. Então, a velocidade de propagação do som vai depender também da temperatura, né? Então, a acústica, então, é o segmento da física que interpreta o comportamento das ondas sonoras audíveis frente aos diversos fenômenos ondulatórios. Quando eu falo audível, é o que a gente escuta, né? Então, por isso que ele está falando, dando essa pequena introdução aqui. Então, reforçando que a onda sonora ela é mecânica, então ela precisa do meio material, ela precisa de partículas para se propagar. Ela é longitudinal e também é tridimensional, então se propaga para todas as direções. Se vocês não lembrarem direito o que é mecânico, o que é longitudinal, o que é tridimensional, dá para dar uma olhadinha na aula anterior aí, referente a essas situações. Então, com relação
a velocidade do som ainda, a velocidade do som depende das condições do meio em que ele se propaga, como eu vinha falando para vocês aí, né? Então vejo aqui, por exemplo, aviões supersônicos possuem velocidade maior que o som do ar. Então esses aviões, quando passam do limiar, vamos dizer assim, do limite da velocidade do som, acontece algo, que daí eu vou mostrar mais para frente para vocês aí o que acontece quando ele passa ou ultrapassa a velocidade do som. Né? Então quer dizer o quê? Quer dizer que ele vai muito mais rápido do que a velocidade do som no ar, então acima de 1.200 km por hora. Então, reforçando aqui, né, essa tabelinha aqui, ela é mais, são valores aproximados, né, varia um pouquinho aí de situação para situação ou de bibliografia, de referência para referência. Então, ar 20 graus, 340 metros por segundo, a velocidade do som. Na água, 0 grau, 1.500, no ferro, 0 grau, 4.480. Fisiologia, então, da audição. Então, nós temos aqui as partes, né, do ouvido, né, a parte interna. Então, aqui a orelha externa, onde capta o som. E tudo isso aqui, ó, é a parte interna, né, que nós temos várias características aqui. Então, o ouvido externo faz o quê? Ele capta o som, né, essa parte da orelha aqui. O tímpano leva o som para o ouvido médio, ou seja, para outras partes do ouvido, como martelo, bigorna e estribo. Então você vai estar ouvindo aqui, mais ou menos aqui assim, ó, você vai ter o tímpano que vai levar para essas outras partes do ouvido, que é o martelo, a bigorna e o estribo. Né? Quando o som chega no ouvido interno, ele é amplificado de 30 a 60 vezes pela janela oval no início do labirinto e caracol. Então seria mais ou menos nesse local aqui, ó. Né? Então vocês vão ter essa característica aqui. Então ele é ampliado. Né? No ouvido interno estão as terminações nervosas que se comunicam com o cérebro, ou seja, transformando essa onda sonora em um som, né, que entendível para nós. Então o cérebro capta essa informação e transforma, né, essa informação numa informação que a gente conhece. Quando a gente ouve um som que a gente desconhece, o cérebro acaba não formando aí a imagem desse som aí. Mas você tenta observar, né, sempre assim, essa onda sonora, do que se trata, né, e tal. Então, para formar no cérebro, a gente tem que ter um pouco de conhecimento. Se você tem uma nota de violão, por exemplo, daí toca o violão, você sabe que é um violão. Se for uma flauta, você sabe que é uma flauta, né? Mas você sabe isso por quê? Porque isso você já conhece. Então, automaticamente, como você já ouviu um tipo de som, um tipo de onda sonora, você acaba transformando ela em imagem, em algo que você já conhece, né? Então, seria nesse sentido aí. Esse slide aqui, se vocês olharem agora, ele é igual ao anterior, né? Igual ao anterior. Só qual que é a diferença? A diferença é esse aqui, ó. Olha só. Então o ouvido externo capta a onda sonora passa aqui pelo tímpano, promovendo aqui pela bigorna, o martelo e tal, vai para o caracol, né? Que é amplificado de 30 a 60 vezes, conforme a gente viu, e transforma em informação para o cérebro. Então esse aqui é uma nifzinha, né? Onde você consegue perceber melhor, né? Quando passa pelo tímpano, o que ocorre aqui nessas outras partes internas do ouvido aqui. E a transformação, né? Para, né, informação para o cérebro. A altura do som, então. Qualidade que permite diferenciar som grave e som agudo. Então você consegue perceber, mesmo não entendendo muito de ondas sonoras ou de músicas ou de coisas assim, mas você consegue perceber, você consegue diferenciar um tipo de som do outro. A altura de um som depende apenas de sua frequência. Então vamos ver para frente aí essa questão da frequência. Então, essa parte aqui, ó, é o ser humano, ó. Ele vai de 20, né, a 20 mil Hz. Essa é a frequência audível, né, por um ser humano. Abaixo disso se chama subsom, né, ou infrassom também, tem esse nome aí. E aqui, acima de 20 mil, se chama ultrassom. Tá? Aí temos outros animais, assim, vamos dizer dessa forma aí,
e é a faixa audível para esses animais. Então nós temos esse aqui que vai de 0,1 até aproximadamente 10 mil, né? Esse aqui vai aqui de uns 5 mil até uns 100 mil e assim sucessivamente. Olha o pombo aqui, olha o outro. Então são o som audível, são a faixa que perceptível por esses animais aqui, né? Então seria nesse sentido aí, esse slide aí. Então a altura do som, o infrassom abaixo de 20 Hz, no caso para o ser humano, né? De 20 a 20 mil, ó, o K, né? Lembra da nossa legenda lá? O K vale 10 na terceira, 10 na terceira é 1000, vezes 20, 20 mil. Então, 20 Hz a 20 mil Hz é o som audível, é o que nós podemos perceber. Obviamente que cada ouvido tem a sua característica. Às vezes alguém pode ouvir sons mais baixos, outros somente sons mais altos. Acima de 20 mil, então nós temos ultrassom. Lembre que essa linha aqui é medida através da frequência. A frequência percebida por um ser humano, tá? Então, o som audível, né, ele se classifica em som alto e som baixo, onde o som alto ele é considerado como som agudo, né, e o som baixo como som grave. Então, o som agudo vai ter uma alta frequência, então ele vai vir mais para essa região aqui dessa linha, e o som grave vai ter baixa frequência, que vai vir mais para o lado esquerdo dessa linha aqui. Bom, vamos a um exemplo de som agudo e som grave. O miado, por exemplo, de um gato e o rugido, por exemplo, de um leão. Né? Tem diferença? Tem, né? Lembre, como é que é o miado do gato? Como é que é o rugido do leão? Então, nós temos um som agudo, né? E temos um som grave. Então, só para a gente entender essas questõezinhas aí referente ao exemplo de um som alto e de um som baixo. Som forte, então, que se refere à intensidade sonora. Então, intensidade alta, né? O som forte. Som fraco, baixa intensidade. A intensidade alta, a onda sonora com amplitude alta. Lembram? A amplitude também é uma das características da ondulatória. Então, a amplitude, né? Lembram que do centro da onda, né? Essa reta que nós chamamos de reta normal, que divide a onda em duas partes, a parte de cima e a parte de baixo. Então, nós temos aqui a amplitude, tá? Que seria a altura. Então, essa onda tem uma amplitude alta. Já o som fraco, ela vai ter uma amplitude baixa, né? Então, é só para lembrar a questão aí da amplitude. Nível sonoro. É a intensidade sonora percebida ou detectada pelo sistema auditivo. Outra maneira da gente medir essa intensidade sonora, que eu mostrei para vocês a frequência até agora. Mas agora vocês podem perceber aqui que nós temos outra medida. Essa outra medida aqui é o decibel, né? Então, decibel. Essa linha aqui, então, vai ser diferente da frequência. Essa linha aqui, o limiar, ou o que o ser humano consegue perceber, é 0, que é o limiar de audibilidade, que é o limite que uma pessoa consegue perceber. Lembrem que isso aqui equivale a 20 Hz, né, na frequência, no caso, né? E ele vai até 120 decibéis, que é o limiar de dor. O que isso quer dizer? Quer dizer que o som é lá nos 20 mil Hz, né? E aqui, nos 120 decibel, significa que a pessoa começa a ter dor, né? Dor na questão do ouvido. E essa escala aqui, né, o decibel, existem equipamentos que fazem essa medida. Vamos supor assim, ó, por exemplo, tem um vizinho lá que está com um som extremamente alto, né? Está incomodando vocês. Então significa que vai com um aparelhinho lá, mede-se, né, a intensidade sonora e percebe-se que está um som muito, muito alto, vamos dizer assim, com frequência muito alta. E isso caracteriza o quê? Caracteriza a multa, né? Por quê? Porque justamente não pode ter um valor acima de 120. Ah, mas tem trabalhadores, por exemplo, que trabalham com som, né, na fábrica, que podem ultrapassar esses 120 decibéis. Aí ele tem que usar o EPI, né,
que é o EPI? É um protetor, né, o auricular, né, no caso do ouvido, né, e esse protetor ele não pode deixar de usar. Por quê? Porque vamos supor que você vá, por exemplo, numa balada. Aí você vai nessa balada, aí pode ter vários tipos de música, gauchesca, discoteca, sei lá, coisa parecida assim, e você ficou próximo a uma caixa de som. A pergunta para vocês é a seguinte: quando vocês saem desse ambiente, como é que fica o teu ouvido? Né? Como é que fica o teu ouvido? Né? Ele não fica com um zunido, assim, um ruído assim meio estranho? Por quê? Porque você ficou muito tempo exposto ao limiar de dor, né? Ou seja, um som extremamente alto. Então, por isso que pode ocasionar problemas, né? Essa questão aí do ouvido. Outro ponto importante que também é característica dos jovens de hoje. Eles usam o fone de ouvido e o fone de ouvido eles não usam num som, vamos dizer assim, razoável, suficientemente para escutar uma musiquinha ou coisa parecida assim. Eles usam muito acima, né? Muitas vezes a gente passa por eles e você acaba ouvindo o que ele está ouvindo. Então imagine o seguinte: se a gente está ouvindo e aquele fone de ouvido está lá dentro da orelha, né? Esse indivíduo aí vai ter problema da audição mais tarde? Com certeza, né? Então, é um problema isso aqui, né? Então, só para a gente saber. Abaixo, então, de zero é o silêncio absoluto, né? O som fisiológico, que é onde a gente consegue perceber, e a poluição sonora, que é acima de 120 decibéis. Então, ainda, continuação ainda em relação ao nível sonoro. É a relação entre a intensidade do som ouvido pela intensidade mínima. Criou-se uma escala chamada de nível sonora. Ela então usa o decibel, representado dessa forma aqui, em homenagem a Graham Bell, a unidade do nível sonoro, então é o Bell, mas usa decibel. O limiar da audição, então, em termos ou unidades conhecidas do sistema internacional, que a gente também conheceu o sistema internacional na primeira aula, é 10 na menos 12 watts por metro quadrado. Tá? Então, essa é o conhecido. O cálculo que se faz em relação ao Bell, né, é 10 vezes logaritmo de I sobre I0, onde I0 é o limiar da audição e o I é o que você está ouvindo, né, nessa questão aí. Nós não vamos trabalhar com essa fórmula aqui, eu coloquei mais para termos de conhecimento de vocês mesmos. Essa escala aqui, ó, é bastante interessante, ó. O nível de pressão sonora. Então, a medida aqui é o decibel. Então, olha o 0, né, 10 decibel, limiar da audição, né, aqui na parte do 0, né, 20, né, 40 decibel, som, por exemplo, de 1/4, né, 50 decibel, né, entre 40 e 50, som do um escritório em silêncio, né, obviamente, né, de 60 a 70 uma conversa, de 70 a 80 rua residencial congestionada, 90 a 100 no interior de um metrô, 100 a 110 um aeroporto, por exemplo, 110 a 120 buzina de carro, 120 a 130 turbina de um avião. Então, vamos dizer assim, são exemplos de quando ocorre aí essa parte do decibel. Então, de 0 até 120. Então, você pode perceber que acima, turbina do avião. Então, as pessoas que trabalham nessa parte aqui sempre tem que usar protetor aí na questão do ouvido. Então, a propagação. Lembra que eu falei para vocês que quando o avião ultrapassa, né, a velocidade do som, o que acontece? Acontece isso aqui, ó. É uma espécie de explosão. Tá? Essa explosão aqui nada mais é que uma condensação dos líquidos gasosos, né? No caso aqui do ar seria a água, né? Que acaba se condensando, né? Transformando aí nessa nuvenzinha aqui. Então ela está no estado gasoso, então ela acaba se condensando em pequenas partículas, então ela transforma nessa nuvenzinha aqui. E isso aqui é fato verídico. Há um tempo atrás, faz uns vários anos atrás, por exemplo, lá em Brasília, esses aviões jato aí, né, passaram muito velozmente próximo lá, né,
a parte do presidente lá em Brasília, e o que aconteceu? Quebrou todas as janelas. Por causa do quê? Por causa da intensidade sonora. Por isso que acabou quebrando lá as janelas, tá? Então, o meio, no caso aqui da propagação do som, sólido, líquido e gasoso, né? Então, meio físico, né? Qualquer um desses três aqui, ele se propaga. Lembrando que em meio sólido se propaga com velocidade maior que no líquido, maior que no gasoso. A velocidade vai sempre depender do meio, né? No caso, né, o que eu estava mostrando aqui para vocês, o sólido sempre maior que o gasoso, a velocidade, né? A velocidade média, no caso do ar, é em torno de 340 metros por segundo. No vácuo, onde não tem partículas, né? Então não temos onda sonora. Tá? Então ela não se propaga. Então precisa de equipamentos para que isso ocorra. Né? Equipamentos eletrônicos daí para que essa onda sonora acabe se propagando, por exemplo, no vácuo. Né? Então no espaço, se você assiste um filme aí, qualquer de ficção científica, existem naves espaciais, aquelas explosões, por exemplo, não se ouviria no espaço. Por quê? Porque lá não tem partícula. Então seria a ausência de partículas, consequentemente a ausência do som, ou seja, da onda sonora. Então por isso se chama ficção científica, que fisicamente isso não ocorre. Não é uma das leis da natureza. Timbre está relacionado à forma da onda. Permite distinguir dois sons de mesma altura e mesma intensidade, emitidos por fontes. Vamos supor que tem uma banda tocando lá, ela toca vários instrumentos. Vocês conseguem distinguir quais são os instrumentos que estão sendo utilizados? Bom, se você conhece um pouquinho dos instrumentos, ou já ouviu alguma vez o instrumento, você consegue. Você consegue distinguir o violão da gaita, por exemplo, da guitarra, né? Entre outros instrumentos que podem ocorrer. Então veja a onda. A onda que eu apresentei para vocês até agora foi uma parecida com essa aqui, ó, que é do diapasão ou do violino. As demais eu não apresentei a vocês. Por quê? Porque primeiro a gente tem que entender a questão da onda, como que ela funciona. Né? A onda normalmente não se propaga nesse formato aqui, nem muito menos nesse. Normalmente ela vai se propagar dessa maneira que está aqui, ó, como por exemplo a vogal A da voz. Então ela terá esse timbre aqui. O baixo, né, no caso aí a voz baixa, vai ter esse timbre aqui. A vogal O vai ter esse timbre aqui. A flauta, esse, né, o piano, esse. Né? Então são o quê? São meios ou maneiras de se representar as ondas. Isso é possível visualizar, né, em algumas situações, em alguns experimentos. Então, só para ilustrar isso para vocês. Reflexão do som. Quando as ondas sonoras atingem um obstáculo fixo, como uma parede, ela sofre reflexão com inversão de fase. O que quer dizer? Quer dizer que ela está indo, a onda, né? Está indo, certo? Quando ela bate na parede, se ela está indo assim, ela volta para baixo. Então, inversão de fase. Tá? Então, seria nesse sentido aí. A reflexão do som é bastante percebida, por exemplo, em ambientes mais vazios ou canyons, por exemplo, quando você dá um grito lá e fica se repetindo lá. Ah, professor, mas isso não é eco? Sim, tem o eco, mas você ouve porque o som está retornando para você, então é reflexão. Reflexão é quando o som retorna, né? Eco é quando ele se repete. Então, só para a gente ilustrar isso para você. Então, essa reflexão é característica das ondas em ir e retornar para o meio aonde estavam se propagando anteriormente. Persistência auditiva, tempo que leva para deixarmos de perceber um som, em torno de 0,1 segundo. O eco ocorre quando a pessoa percebe o som por ela emitido duas vezes distintas. Vamos supor que você chega lá na escola técnica Dama, bem meio cedo assim e tal, né? Não tem ninguém lá ainda, tem poucas pessoas. Talvez o pessoal da secretaria. Chegou ali na entradinha ali, que você já consegue ver a parte ali geral da escola, dê um grito ali para vocês verem. Vai ficar bem legal. Você vai conseguir perceber o eco, por exemplo. Né? Você não precisa no Canyon, por exemplo, para perceber o eco. Você pode perceber ali. Ah, professor, mas a que se deve isso? Porque tem poucos obstáculos, né? Tem poucas pessoas, então, consequentemente, o som não se destrói, vamos dizer assim.
né? Porque a onda sonora ela pode bater num local e ficar ali batendo e ela acaba se destruindo naquele local ali. Ela acaba desaparecendo naquele local. Como, por exemplo, aquelas salas acústicas, né? Então eles fazem a parede de acordo, né, com que a onda bata e se destrua, não passe para a parte externa, por exemplo, do local. Se você me perguntar assim, professor, já fez isso? Já fiz. É bem legal. Se vocês um dia puderem fazer, façam, para vocês perceberem essa questão do eco. Não se esqueça que o eco ocorre porque ocorreu a reflexão. Se não ocorresse a reflexão, o som estaria continuamente indo embora. Então você acabaria não ouvindo então o som em questão. Então o eco ocorre porque houve a reflexão. Vejamos um exemplo aqui. Então a pessoa dá um brado aqui, a onda bate e retorna, né? Exemplo clássico, né? Os morcegos, por exemplo. O morcego ele emite uma onda sonora, né? E ao emitir essa onda sonora, ela encontra o obstáculo e quando rebate no obstáculo, ela reflete e quando ela reflete, ele consegue perceber que ele tem um obstáculo. Mesmo porque o morcego tem uma visão bastante limitada. Sabendo que ele tem uma visão bastante limitada, consequentemente, né, esse morcego ele não consegue ver certas coisas, certos obstáculos. Então ele se guia, né, ele se direciona através dessa reflexão aqui da onda quando encontra um obstáculo. Outro exemplo clássico são pescadores, né? Então eles usam essa onda para ver se existe peixes abaixo ou não. E, consequentemente, quando eles emitem essa onda aqui, ela reflete e aí a pessoa sabe se esse peixe é um peixe pequeno, grande, um cardume ou o que é. Então é um tipo de onda que está se propagando aí. Ressonância. Ressonância, então, é uma amplificação da onda sonora. Quando eu falo no microfone, então o microfone capta a onda sonora que eu emito e sai lá nas caixinhas de som, um som com uma intensidade maior. Então isso se chama ressonância. Então quando um objeto recebe energia com frequência igual à sua frequência natural, dizemos que a fonte e o objeto estão em ressonância e a amplitude de variação das partículas aumenta. Então, vocês lembram da ponte que eu mostrei na aula passada? Ela entrou em ressonância. O que quer dizer? Quer dizer que a onda sonora, ou seja, a vibração natural da ponte com a do vento, né, ficaram iguais ou muito próximas de iguais. Consequentemente, a amplitude de vibração da ponte aumentou e ocorreu esse fato aqui. É um fato real e, consequentemente, a ponte não suportou e acabou se destruindo. A ressonância também é usada em diagnósticos médicos para ver partes do corpo que, por exemplo, com um exame de raio-x você não consegue. Então a gente usa a ressonância, né? Vocês, técnicos em radiologia, muitas vezes acabam tomando esse caminho aqui, né? A ressonância, trabalho nessa parte aqui. E você entra dentro desse tubo aqui e fica ali por um bom tempo ali, e são várias ondas eletromagnéticas, né? Que acabam o quê? Passando pelo teu corpo e, consequentemente, investigando qual o problema que você tem. Né? Então, e o ruído aqui é bastante grande. Então eles acabam usando um protetor no ouvido e muitas vezes colocam uma musiquinha para abafar mais ainda o som. Tá? Então, só para a gente entender um pouquinho aí dessa questão da onda, né? O som audível, o infrassom, né? O subsom, certo? O ultrassom, né? Então, e assim sucessivamente. Efeito Doppler é o fenômeno pelo qual o observador percebe uma frequência diferente daquela emitida por uma fonte, devido ao movimento relativo entre eles. Né? Então você tem aqui um carro de Fórmula 1 se aproximando de um observador. Então, quando ele se aproxima, o observador escuta um tipo de som. Quando ele passa, né, ele acaba escutando outro tipo de som. Quando vamos dizer assim, o veículo está se aproximando, o som percebido é alto. Quando ele está se afastando, o som percebido é mais baixo. Tá? Então, o efeito Doppler
é quando uma fonte ou observador se movimenta. Então, tanto faz. A fonte ou observador em movimento, você acaba percebendo esse fenômeno aqui, né, da ondulatória, que é o efeito Doppler, causando uma sensação de mudança na frequência do som. Então, o som que está emitindo, na realidade, pela fonte sonora, não é o que a gente percebe. A gente percebe uma frequência, por exemplo, maior ou uma frequência menor, dependendo do que está ocorrendo. Você está se aproximando da fonte, está se afastando da fonte, a fonte está se aproximando de você, está se afastando de você. Como é que está a situação aí? Então vai ter a velocidade percebida do som, né, pelo observador, e tem a velocidade da fonte. Observe aqui, por exemplo, essa pontinha vermelha aqui é a ambulância. E ela está indo em direção ao observador. Olha o tipo de onda quando ela está indo em direção ao observador. Pode perceber que os comprimentos de onda são curtos em relação à parte de trás da ambulância. Consequentemente, aqui nós teremos um som com uma intensidade muito maior do que na parte de trás. E isso aqui é chamado de efeito Doppler, tá? E é calculado através da equação, que a gente vai estar trabalhando daqui a pouco. Frequência linha é a frequência percebida pelo observador aqui no caso. Então, está se aproximando, vai ter uma frequência emitida pela fonte, né, do ruído da ambulância, mas você acaba percebendo uma frequência diferente. Se você estiver na frente dela e ela estiver indo em direção a você, essa frequência será maior. Se você estiver na parte de trás, essa frequência percebida será menor. Daí então fica a frequência da fonte, né, vezes, parênteses, né, velocidade do som no meio, no caso aí, a gente vai estar estudando o ar, então vai ser em torno de 340 metros por segundo, mais ou menos velocidade do observador. Por que mais ou menos, professor? Que vai depender se o observador está indo em direção à onda sonora ou está se afastando. Então, se está indo, vai ser um sinal, se estiver se afastando, vai ser outro sinal. A gente já vai ver isso aí, tá? A velocidade do som, mais ou menos a velocidade da fonte. Mais ou menos de novo, professor? Sim. Vai depender se a fonte está se aproximando do observador ou está se afastando do observador. A gente vai ver qual é o sinal que a gente vai estar utilizando aí. Então, o cuidado com os sinais das velocidades. Agora vamos dar uma ênfase aí nesses sinais. Se nós estiver falando de velocidade do observador, será positivo, caso o observador se deslocar em sentido da fonte. E será menos se ele se deslocar em sentido contrário ao da fonte. Tá? Então, olha só. Então, esse aqui é para a velocidade do observador. Então, vamos observar, redundância, observar, né, essas questõezinhas aqui. Isso aqui a gente tem que registrar para não esquecer. Então, será positivo, vou usar o sinal mais, se o observador se deslocar no sentido da fonte. Será sinal menos se ele se deslocar em sentido contrário da fonte. A velocidade da fonte será positiva caso se deslocar em sentido contrário ao ouvinte. E será negativo quando se deslocar em sentido ao ouvinte, ou seja, ao observador. Então, vou repetir. Positivo, né, caso se deslocar em sentido contrário ao observador. E será menos quando se deslocar em sentido contrário, né? Não, desculpa, em sentido do observador. Tá? Vamos observar isso aí. Observe, então, algumas características. Se a fonte estiver parada, os observadores vão ouvir a mesma coisa. Ó. Ela se propaga da mesma maneira do lado direito e do lado esquerdo. Porém, se essa fonte estiver indo em direção a esse observador, ele vai perceber uma frequência diferente, né? Olha só, as ondas curtas, né? Vai receber vai perceber um som diferente de quem está aqui atrás. Ó. Olha as ondas com um comprimento de onda muito maior, muito superior. Então o som aqui vai ser mais intenso, com uma frequência maior, do que na parte esquerda. Tá? Então isso se chama efeito Doppler. Aqui de novo o professor colocou aqui a questão do sinal, o que significa cada uma das letrinhas aí. Aplicabilidade do efeito Doppler. Olha só, está vindo aqui um carro em alta velocidade e tem um radar. Ele emite uma onda, essa onda é eletromagnética, bate nesse carinha aqui, né? Então, efeito Doppler, né?
Então a fonte aqui está indo em direção ao observador, que é o radar, né? Então dá para a gente aplicar aquela formulazinha lá, né? E esse som é refletido aqui, ó, né? Obviamente que isso é muito rápido, né? Por causa da velocidade. E, consequentemente, o radar já transforma esse retorno dessa onda em velocidade. E aí vai automaticamente, conforme ele está aferido, se a velocidade aferida dele for em 80, se passar em 90, ele vai entender que é multa, então ele vai multar o carro. Se ele for inferior, ele vai descartar, simplesmente. Então, o radar é uma coisa interessante. Ele emite, né, capta aqui, ele já tira foto. Né? Então, é dificilmente o cara escapar aí em relação a isso. Esses são os mais modernos. Né? Os mais antiguinhos ainda o controlador tem que acionar essa questão da foto aí. Outra aplicabilidade é no ultrassom. Né? No ultrassom. Então, também a onda vai em direção, também é efeito Doppler, tá, pessoal? Então, na medicina, é extremamente aplicada aí nesse sentido aí. Mas só na medicina? Não. É aplicado em vários outros locais aí o efeito Doppler. Então tem uma aplicabilidade bastante grande. Se vocês lerem aqui no textinho depois, vocês vão conseguir perceber isso aí. Até tem aqui quem foi o primeiro, quando foi construído o primeiro ultrassom, tal, como que ele é hoje, né? Hoje ele consegue ver imagens perfeitas, por exemplo, no bebê na barriga da mãe, né? Imagens perfeitas, efeito Doppler. É um tipo de onda, né? A gente considera uma onda sonora. Você pode perguntar assim, pô, professor, quer dizer que o bebê vai perceber isso? Não. Ele também é um ser humano, então ele ouve certas frequências. Ó, ultrassom. Então significa que vai ser acima de 20 mil Hz. Isso significa que a gente não vai ouvir, tá? Então, consequentemente, o bebê também não vai ouvir. Por quê? Porque as características do ser humano é entre 20 e 20 mil Hz. Esse é o limiar da audição do ser humano. Então, consequentemente, o bebê não vai ouvir. Essas ondas batendo aqui no bebê vai ser transformadas, né, quando elas refletirem por equipamento, vai ser transformada em imagem. Né? Então é uma coisa bem legal. Lembra lá quando estava falando do radar? O radar transforma em velocidade. Olha aqui transforma em imagem. Né? Alguns exemplos aí de ultrassom, né, podem perceber aí, tem os mais modernos, os mais antiguinhos, né? 2D, 3D, 4D, não sei se hoje não tem o 5D já também. Então as imagens, quanto mais moderno for o equipamento, melhor é a imagem. Né? Essa é uma questão bastante interessante. Equipamentos, obviamente, extremamente caros, né? Então não é para qualquer um, não. Né? Aqui a gente retorna novamente lá nas contas ou nas fórmulas apresentadas na ondulatória para vocês, né? Aqui fala de tubos abertos, né? Como por exemplo uma flauta ou algum tipo de tubo, né? Também fala dos harmônicos, primeiro harmônico, que lembra que é metade de uma onda, né? O segundo harmônico, então é uma onda completa, tem o primeiro, tem o segundo harmônico, né? As fórmulas aqui são as mesmas também apresentadas na aula passada. E essa aqui é a fórmula que eu falei hoje, né, que é o efeito Doppler, da questão é positivo, é negativo e tal. Bom, quando você olha aqui para esse exemplo, veja aqui, ó, um trem apita com uma frequência de 1000 Hz. Então veja, se é o trem, então é a frequência da fonte, né? Então se é a frequência da fonte, então nós temos de 1000 Hz aqui. Considerando que a velocidade do som é de 343 metros por segundo. Ó, lembra que eu falei da velocidade do som em torno de 340? Aqui ele já está considerando o 343. Determine a frequência das ondas sonoras percebidas por uma pessoa, daí tem a letra A e a letra B, que se encontra em repouso com o trem aproximando-se dela a 144 km por hora. Então aqui está se aproximando, né? A pessoa está em repouso. Pergunto para vocês, qual é a velocidade do observador se ele está em repouso? É 0. Então não interessa o positivo ou negativo aí nessa situação. É 0. Porém, a velocidade da fonte interessa. Daí você tem que saber uma coisa aqui, que aqui está em metros por segundo e aqui está em quilômetros por hora. Como que faz para transformar um no outro? Em qual eu devo transformar?
sempre transforma em unidades do sistema internacional. Quilômetro por hora é do sistema internacional? Não. É uma derivada do sistema internacional. Qual que é a unidade do sistema internacional? É metro por segundo. Então você vai pegar esse valor aqui e vai transformar em metros por segundo. Professor, como é que faz para transformar quilômetros por hora em metros por segundo? Divide por 3,6. E é assim que vai fazer. Repetindo, transformando quilômetros por hora em metros por segundo. Divide esse valor por 3,6. Então, se eu dividir 144, dividir por 3,6, nós vamos ter o quê? 40 metros por segundo. E é esse o valor que eu tenho que utilizar, tá? Qual que é a diferença da letra A para a letra B? Que se aproxima num automóvel a 144 km por hora, estando o trem em repouso. Observem que agora o observador está se aproximando num automóvel a 144 km por hora. Sabendo que o trem está em repouso. Então, qual que é a velocidade da fonte agora? É 0. Então, vamos para a gente observar. Vamos ver como é que aplica isso aí, então. Então, você vai ter aqui a frequência percebida, a frequência que é da fonte, que no caso é 1000 Hz, que a gente viu anteriormente, a velocidade do som, mais ou menos a velocidade do observador. Lembra que na letra A, o observador está em repouso? Então é 0. Então por isso que não aparece aqui. Velocidade do som menos a velocidade da fonte. Então, 1000 vezes 343, que é a velocidade do som, dividido por 343 menos 40. Esse 40 é a transformação daquele 144 em metros por segundo, que eu já disse anteriormente. Tá? Divide por 3,6 se você tem esse 40 aqui. O que você faz primeiro aqui? A primeira coisa a resolver é isso aqui, tá? Essa partezinha aqui. Então, como que você vai fazer para resolver essa partezinha aí? Essa partezinha aí, eu gostaria de mostrar aqui para vocês. Vocês podem usar aqui, eu tinha feito 40 aí, a calculadora, Então, existe uma maneira de fazer aqui que eu gosto de fazer, na verdade. A maneira mais fácil que a gente tem para fazer, então você vai pegar aqui, 343 dividido, parênteses, 343 menos 40, fecha parênteses, aperta igual. Vezes o 1000 que está ali. Vezes o 1000 que está ali. Igual. 1132,01. Tá? Então, observem o que nós temos ali. Vamos voltar. Olha o valor que deu aqui. 1132. Ele usou o critério de arredondamento aqui. Então, é por isso que ele não colocou aquele 0,1 ali no final. Então, 1132 Hz. Então, quer dizer que, olha só, a fonte emite 1000. Mas o que o observador percebe é 1132. Então quer dizer que é um som com uma intensidade maior. Tá? No segundo exemplo, na letra B, ele diz agora que o observador está num carro e está a 144 km por hora. Transformando 144 km por hora em metros por segundo, divide por 3,6 e vai dar o 40 que nós temos aqui. Então, nessa situação, observem que velocidade do som, mais, por causa da situação que está ocorrendo ali, está se aproximando da fonte, velocidade do observador sobre a velocidade do som, Aqui não importa se é mais ou menos a velocidade da fonte, porque a fonte está em repouso. Se a fonte está em repouso, qual que é a velocidade dela? 0. Então não precisa colocar aqui. Então ficou 1000 vezes 343 mais 40 divididos por 343. Tá, vamos lá novamente. Vou mostrar aqui para vocês aqui, o cálculo aqui novamente. Então você vai pegar aqui agora 343 menos, não é menos, é mais 40 igual, dividido por 343 igual vezes o 1000, que tem o 1000 lá. Olha lá, 1116, tá? 1116, vai usar o critério de arredondamento aí também.
Então, nessa situaçãozinha aí, olha lá, vamos ver para que lado que eu tenho que ir. Para cá. Ó, ele arredondou para 1117 Hz, tá? Ah, por causa do critério de arredondamento. Né? Vou até mostrar para vocês aqui novamente o outro slide para mostrar aqui que o professor não tinha observado. Então, nós temos aqui, após a vírgula, o 6. Como o 6 é maior que 5, arredonda para mais. Tá? Então, no caso, esse 6 que é antes da vírgula vai se transformar em 7. No critério de arredondamento, 5 maior que 5, 5 igual a 5 ou maior que 5, você aumenta 1 aqui. Se esse valor for 4 para baixo, mantém o valor que está aqui, como ocorreu no exemplo anterior. Tá? Então, só para a gente ir observando aí cada uma das situações aí. Tá ok? Então, essa é a maneira de utilizar a fórmula do efeito Doppler. Tá? Aí nós temos exercícios, eles têm a resolução, tá? O professor fez aí a resolução dos exercícios para vocês, né? Veja que aqui tem da frequência também, né? Um exemplo, né? Tem toda a resolução. Então a ideia aqui é que vocês tentem fazer as atividades, tá? Tentando fazer as atividades aí. Qualquer dúvida que vocês têm, o professor fará a interação ali pelo Meet, se vocês preferirem, ou pelo WhatsApp, né? Mas entre lá no Meet, lá, vocês vão ver que é bem bacana, que eu faço ao vivo para vocês a interação e mostro para vocês o cálculo, a dúvida que vocês estão tendo lá em fazer as atividades aí, tá? Então, logo após aí o tempo aí dessa aula, daí o professor disponibilizará o link para vocês. Tentem fazer, qualquer dúvida, eu aguardo vocês lá no Meet. Um grande abraço, boa aula!